Olá, eu sou Rodrigo Blumetti, fundador da plataforma Laos, ou simplesmente Laos. E nesse vídeo eu quero te mostrar como é que funciona a plataforma por dentro. Mas de antemão, eu quero te mostrar o porquê a plataforma é conhecida, que é justamente a produção rápida de peças com poucos cliques. Uma vez que o processo está cadastrado e nossa integração consegue fazer uma coleta de dados muito eficiente, a gente tem à disposição diversas peças, petições, modelos de laudos, que a gente pode, com poucos cliques, produzir a partir dos dados que a gente vai imputando na plataforma. Então, são petições de destituição, solicitação de destituição de nomeação, petição de agendamento de perícia, petição de dilatação de entrega de laudo, aí documentos, né, como laudos médicos periciais, aí civil, trabalhista, petição de liberação de honorários quando o processo está em trânsito julgado. Então, essa geração eficiente é um grande ganho que está trazendo muita produtividade para os peritos e assistentes que utilizam a nossa plataforma. Então, no fluxo de trabalho, o primeiro passo é cadastrar o processo. E aí fica muito fácil com a integração que a gente fez com os principais dados. A gente simplesmente vem cadastrando no processo, escolhe a atribuição, se perito ou assistente técnico. Aqui eu estou colocando um processo fictício, mas é a numeração CNJ do processo. Esse é o único dado que você precisa imputar. E é o primeiro ganho, né? Você já coleta diversos dados que você vai poder utilizar nas peças de maneira automatizada. Então a gente cadastra o processo e aí a gente coleta diversas informações. E aí vale a pena a gente se destrinchar para ver, até para fazer um entendimento da perícia, né, da assistência que a gente vai acompanhar. Então, feito o cadastro do processo, que é o pontapé inicial do fluxo, né, o próximo passo é designar uma perícia. Então, a gente coloca o agendamento da perícia, né, que a gente vai acompanhar como assistente, como perito, indica a data e o horário dessa perícia, aponta qual é a parte que vai ser avaliada e salva. Então, dentro da aba das perícias no processo, a gente consegue já acessar essa perícia e aí são diversas informações que a gente pode conduzir, coletar algumas previamente à perícia, outras durante a realização da perícia e outras posteriormente, né, quando for fazer o estudo de fato do caso. Então você consegue apontar os honorários, é, e de cara a gente já pode apontar aqui os participantes. Então a gente pode incluir um pré-cadastro, né? A gente está com o doutor Ricardo Lima aqui cadastrado, ele vai ser o perito do juízo. E aí, quando a gente confirma esse participante na perícia como perito, o endereço de realização ele migra já para o escritório cadastrado, o consultório cadastrado desse médico perito. Então, fica muito fácil atribuir aí também o endereço da perícia. E com isso, a gente já consegue, por exemplo, emitir uma petição de agendamento da perícia. A gente já tem a data da perícia, o horário da perícia, o endereço da perícia, a próxima passo para gerar essa petição seria gerar um novo documento atrelado ao processo, escolhendo aí o layout. A gente pode ter inclusive diversos layouts cadastrados, né? E aí agendamento para a realização da perícia. E aí, com poucos cliques, a gente consegue gerar essa petição aqui já com os dados que a gente acabou de preencher. E aí a gente consegue também ter diversos recursos que vão ajudar a nossa condução da perícia, né? Então, por exemplo, a transcrição, a gente consegue escutar, a gente não grava áudio, não armazena esse áudio em qualquer lugar do servidor, a gente só grava o que está sendo transcrito. Então ele escuta o que está sendo conversado e aí a gente consegue ter um acompanhamento aí de tudo que foi falado, né? Para justamente que a atenção se dê para a consulta em si. Então, vou testar aqui uma transcrição. Então, eu estou falando e aí a plataforma está escutando. Quando ele encontra alguma brecha, ele vai anotar e gravar aí no banco de dados, tá? Então, ele consegue reconhecer nomes de fármacos, por exemplo, é, nomes de patologias. Então, a gente consegue ter um resultado muito bom
que posteriormente a gente vai poder utilizar isso e com inteligência artificial para alimentar outras partes da perícia. Então, vou interromper aqui a gravação. Então, você vê que ele gravou, ele anota o tempo, né? E é um recurso muito interessante. E aí a gente tem as demais seções da perícia, né? A gente tem as informações do periciando, a identificação, histórico laboral, história ocupacional, aí o gozo de benefícios previdenciários, né? E a gente consegue, por exemplo, nas qualificações, extrair documentos as informações a partir de documentos por inteligência artificial. Então a gente faz esse trabalho de reconhecimento de número de RG, número de CPF, alguns dados que a gente precisa coletar para a produção de peças, né? Então, histórico laboral também, a gente consegue ler completamente a carta de trabalho e aí com um melhor resultado na carta de trabalho digital para alimentar todo o histórico aí laboral do periciano. Para a parte de anamnese, a gente também tem a gestão da anamnese, né? Então, antecedentes, história da doença atual, dados físicos, né, do periciando, os exames clínicos que a gente vai realizando. E aí a gente tem também alguns recursos interessantes para dinamizar o preenchimento de alguns campos, né? Antecedentes, por exemplo. Se a gente não quiser utilizar a transcrição, a gente pode fazer anotações e anotações de maneira mais desorganizadas até. E aí a IA consegue melhorar, inclusive, o texto a partir de modelos que a gente pré-defina. E aí um recurso muito bom da plataforma é a parte de documentação médica. A gente adiciona sessões, então a gente tem algumas sessões especiais para exames, para atestados médicos, exames ocupacionais, relatórios médicos. E aí, por exemplo, eu habilitei a seção de exames complementares e aí eu vou extrair os dados de um exame. Aqui eu anonimizei alguns dados, mas tem um exame de imagem que a gente pode extrair e ele reconhece aqui é, o exame qual foi, a data, a conclusão, quem laudou esse exame, e a gente já consegue aplicar nas nossas peças aí, inclusive com formatação ou de tabela, ou em formato de lista e diversas outras opções, tá? E aí, para finalizar, a gente tem a parte de discussão e conclusão, que a gente caracteriza o pleito, discute as patologias, a gente tem um banco de patologia que vocês podem alimentar com os textos de literatura que vocês julguem necessários e a gente consegue ir alimentando, né, incluindo as patologias que a gente avaliou nessa perícia. Valoração do dano corporal, a legislação, né, pertinente para o caso, a conclusão da perícia qual foi e a parte de parecer final, que a gente consegue designar qual foi o nosso parecer final para essa perícia em si. E aí, além desses recursos, né, que ajudam a condução em si da perícia, a gente tem a parte de relatórios que fornecem aí é uma caixa de ferramentas valiosa aí pro autônomo, pro profissional liberal, né, que precisa otimizar ao máximo o seu tempo, né? Conhecer os processos, em que status estão, o que ele tem que fazer, os prazos que ele tem que cumprir. Então, isso daí é o básico também que a plataforma está apta para fornecer. E aí, um outro ponto que vale a pena a gente abordar aqui, depois de você fazer todo esse processo de andamento da perícia, em relação às bibliotecas. Então, aquele layout da peça que eu mostrei, ele é configurado através do documento Turbo, o layout e o conteúdo. Então, aqui a gente consegue configurar mais de um layout, inclusive, e vários conteúdos. A gente tem a biblioteca de documentos, que é uma maneira da gente construir modelos de documentos mais artesanal. Então, a gente prepara previamente arquivos de Word com os campos reservados no nosso sistema, e aí a gente consegue popular esse documento com os dados do processo e a biblioteca de textos. Então a gente pode modelar diversos tipos de textos que a gente vai aproveitando durante o andamento da biblioteca. Além disso, a gente pode cadastrar os exames clínicos que a gente conduz, um exame físico, um exame psiquiátrico mais específico, um exame de membros superiores. Então a gente consegue cadastrar o roteiro de cada um aqui e a gente vai conseguir aplicar na perícia.
Além disso, a gente tem as literaturas de patologias, então quando a gente vai discutir alguma patologia e a gente prepara um texto previamente, a gente consegue manter essa biblioteca aqui organizada e modelo de texto de IA, que são instruções para que a gente faça aproveitamento aí das funcionalidades de IA do nosso sistema. Então, obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Esses são os recursos, os principais recursos da plataforma que a gente pensou com muito carinho aí para peritos, para assistentes otimizarem seu tempo.